Projeto Nosgor Sonora apresenta Contos Nosgorianos, A Montanha Proibida, de M. Selendorn. Parte 2. O Retorno do Mago. Capítulo 11. O fim da competição. O final precoce do evento que jamais deveria ter começado. A noite caiu. A lua brilhava imponente no alto do céu de trevas. A escuridão cercava o pequeno vilarejo de Darlos. Gaim, preocupado, chegara até o local de Grifo, buscando por seu pai Galad, desistente da competição. O rapaz procurava ansioso em todos os lugares, perguntava a todos os conhecidos se alguém havia encontrado ou pelo menos visto seu pai. "O quê?" exclamou um velho senhor amigo da família. "Galad desistiu da competição de Elgar? Como?" complementou o velho homem, com poucos fios de cabelo e um bigode branco. "Eu não sei o que aconteceu, senhor", respondeu Gaim, preocupado e impaciente. "Preciso encontrá-lo para entender o motivo de sua desistência." "Lamento, Gaim", disse o velhinho, abatido. "A última vez que o vi foi quando ele e seus tios partiram, no início da tarde. Será que ele não voltou para a Brava Margem?" O sujeito sugeriu e afastou-se. Ele desejou sorte a Gaim em sua busca. Gaim decidiu partir para a Brava Margem. Montou no mesmo grifo que o trouxera até Darlos e partiu. Seu pai teria de estar lá. Pelo menos era o que ele esperava. A noite erguia-se impetuosa e fria. Gaim agasalhou-se com uma pele de carneiro que guardava em sua bolsa de couro. O vento soprava fino e gelado em seu rosto. Seus cabelos, apesar de curtos, esvoaçavam com a força do vento. Sua jornada até Brava Margem demoraria a metade do tempo que gastou viajando do Templo da Divina Tempestade até Darlos. Na floresta ao leste, inúmeras tendas espalhavam-se no bordo ocidental dos domínios de Acaran. A vasta floresta, lar de centauros e outras criaturas místicas, recebia o acampamento dos humanos. No local, aconteceria o final da corrida a cavalos e o anúncio da terceira e tão esperada tarefa da competição. Tochas de fogo queimavam incessantemente em pontos estratégicos do local, fornecendo luminosidade ao grupo de pessoas que ali se instalara. Uma grande fogueira ardia no centro do acampamento, com lascas de lenha estalando à medida que eram queimadas. Elgar, animado, andava por todos os lados, conversando com seus conhecidos. O senhor dos humanos estava bastante ansioso pela chegada de seus 5 filhos. Despercebido por todos e distante da movimentação de pessoas no acampamento, pousou Galdor em seu grifo. O velho mago veio repentinamente do templo ao norte até ali. Ele desejava imensamente conversar com Elgar. O senhor dos humanos conversava distraidamente com alguns de seus netos. Eram Edaland e Argaland, filhos de Artongel e Artongil, respectivamente. Então, Galdor surgiu entre os 3 como uma aparição fantasmagórica. Ele estava pálido como a névoa e frio como o sopro daquela noite. "Precisamos conversar, Elgar",
irrompeu o mago, assustadoramente. Elgar recuou, apavorado com a repentina chegada do mago. Galdor! Exclamou o líder dos humanos. O que faz aqui tão cedo? Onde estão os outros? Acompanhe-me, iniciou o mago. Precisamos ter uma conversa bastante séria. O senhor dos humanos admirou-se com a inesperada vinda de Galdor. Além disso, Elgar perguntou-se o motivo de o mago ter aparecido sozinho naquele momento, sem o restante da comitiva que partiu até o templo no norte. O que acontece, Galdor? Disse Elgar. Não me diga que é sobre Zarus e o Nosgório novamente. O que ele lhe disse dessa vez? O senhor dos humanos estava impaciente e aborrecido com aquele assunto. Preciso que você me escute, Elgar, interveio o mago, em tom sério. Simplesmente isso. Venha, me acompanhe. Vamos para um lugar mais reservado. Galdor encaminhou-se para o interior da floresta, dentre árvores largas e obscuras. Elgar, duvidoso e relutante, diga-se descrente de toda a ladainha de Galdor, Zarus e o Nosgório, seguiu o mago. Galdor utilizou a mesma magia que utilizara na noite em que Elgar o acordou, na casa de Arnus. A ponta de seu dedo brilhava com esplendor e serviu para iluminar o caminho dos dois, enquanto adentravam na densa e escura floresta. O mago e o líder afastaram-se de toda a movimentação do acampamento e encontraram uma clareira, rodeada de grandes e escuras árvores. Então, Galdor, disse Elgar, impaciente, o que há de tão importante para conversarmos tão longe de todos? O senhor dos humanos soou desconfiado enquanto olhava para a escuridão ao redor. Tentarei ser bastante breve, Elgar, respondeu o mago, conciso. Você precisa pôr um fim em sua competição descabida. As palavras do mago eram como uma sentença. O mago emitia uma feição assustadoramente pálida diante da luminosidade de seu dedo. Este assunto novamente? Disse Elgar, irritado. Não bastasse Zarus, ainda tenho de ouvir você falando isso? Estou farto disto, Galdor. Eu já decidi. Não acabarei com a competição até o final da terceira tarefa. Não adianta repetir ou me importunar centenas de vezes. Eu não interromperei a competição. E gostaria que você não dirigisse sua palavra a mim se for para se referir a este assunto. Agora preciso ir. Até breve, complementou o líder dos humanos, antes de virar-se e partir para o acampamento. Alto lá, Elgar, disse o mago. Você precisa me escutar, exclamou Galdor, com uma rudeza jamais presenciada por Elgar antes. O mago soprou seu dedo e o brilho intenso que iluminava o local desapareceu. A escuridão tomou conta da clareira. Elgar parou imediatamente sua caminhada e esperou por qualquer reação de Galdor. O velho mago, irritado, bateu com seu cajado no solo. Algumas faíscas espalharam-se pela vegetação rasteira, com o impacto do objeto mágico. E então, uma luz intensa acendeu da base para a extremidade superior do cajado. Elgar percebeu que uma esfera brilhante
de cor e luz intensas, voou da ponta do cajado para o alto, para o meio do ar. A esfera explodiu e uma forma de redoma se estendeu para todos os lados, deixando o mago e seu poderoso cajado mágico exatamente em seu centro. A cúpula criada pela magia do mago tinha um aspecto transparente, como se suas paredes fossem formadas de águas límpidas e translúcidas. A estrutura emitia um leve brilho prateado de sua superfície, o que acabou iluminando novamente o local. "O que é isso?" bradou Elgar, assustado e acuado. "O que está fazendo, Galdor?" Galdor manteve-se calado. Elgar recuou de costas para a parede da cúpula mágica, fitando o mago, que permanecia imóvel, sem reação. De repente, o líder dos humanos sentiu suas costas se chocarem contra uma superfície sólida. Era a parede da redoma. Elgar percebeu que estava preso pela mágica de Galdor. "O que é isso tudo, Galdor?" indagou o senhor dos humanos, enquanto apalpava a parede transparente e brilhante. "Isso realmente é necessário?" Elgar procurou por alguma brecha na superfície mágica, mas não teve sucesso. "Pois bem", iniciou Galdor, aproximando-se de Elgar, apoiando a extremidade inferior de seu cajado no solo, a cada passo que dava. "Isto não seria necessário, caso não tentasse fugir da verdade, Elgar. Pensei que apenas meu pedido bastaria, mas acabei equivocado. Percebo que preciso de algo mais para ser compreendido", revelou o mago, de maneira ameaçadora. "Algo mais?" questionou Elgar, sem entender. "O que você quer?" Elgar interrompeu sua fala quando percebeu que Galdor concentrava energia em sua mão oposta à que segurava o cajado. O mago parecia tomado de fúria. Seus olhos estavam firmes e fixos em Elgar. O líder dos humanos sentiu-se encurralado e agachou-se, sem ação. Galdor avançou mais e, quando estava diante de Elgar, disparou a magia concentrada na palma de sua mão. Elgar, acuado, protegeu seu rosto com as mãos. Um brilho intenso iluminou a clareira, acompanhado de um alto ruído ressonado do disparo da magia. Então, houve o silêncio. "Abra seus olhos, Elgar", pediu o mago, em um tom de voz mais sereno. "O que está fazendo? Por acaso pensou que eu fosse atacá-lo?" O líder do povo humano surpreendeu-se com a cena diante de si. Uma fumaça esbranquiçada pairava entre ele e Galdor. No meio daquela fumaça, pequenos pontos negros moviam-se de um lado para o outro, agrupando-se em diferentes posições. "Mas o que é isso?" resmungou Elgar, confuso e perplexo. "São letras? Estão formando palavras?" O poder mágico de Galdor era imenso. Afinal, há alguns anos, o mago havia sido o descobridor da magia. E por meio de seus poderes, Galdor conseguia fazer qualquer coisa, até mesmo criar uma fumaça branca para servir de pergaminho e alguns pontos de fumaça negra para servirem de letras. "Aqui está, Elgar. Este é o último texto do Nosgorion, o qual Zaro se referiu." Elgar, boquiaberto, começou a ler o texto na fumaça mágica. Crepúsculo de sombras.
Cada mortal carrega uma virtude e uma imperfeição. Quando o sábio ficar confuso, uma maldição nascerá da coragem. A disputa pelo poder alimentará a maldição. O primeiro, sendo o último, perderá a razão. A razão, confusa e inquieta, tornar-se-á completamente sombria. O pacto negro anunciará medo, ira, desordem, dor e trevas. O início de um possível fim. O prenúncio do crepúsculo de sombras. Entende o que está escrito, Elgar? Indagou Galdor, sério. Vê? Está nítido. O criador da competição dos humanos leu o texto concentrado. Elgar parecia confuso com tais frases descritas inicialmente no Nosgorion e, naquele momento, na fumaça mágica criada por Galdor. Não entendo, disse o velho Elgar, antes de reler o texto uma vez mais. O que é esta maldição? E o que é este pacto negro? Galdor aproximou-se da fina fumaça branca que pairava no ar. Então, com seu cajado, começou a apontar para as frases e explicar a Elgar seus verdadeiros significados. Cada mortal carrega uma virtude e uma imperfeição, iniciou o mago, em tom de esclarecimento. Você bem sabe, Elgar, nosso povo tem por virtude a coragem. Em contraponto, temos a teimosia como uma imperfeição, entre muitas outras. O mago apontava para as palavras formadas por fumaça negra, que se deslocavam com o movimento de seu cajado. Elgar ouvia atentamente, apenas movia sua cabeça em um gesto afirmativo. Quando o sábio ficar confuso, entenda que este sábio pode ser Zaros, o guardião do Nosgorion. Pode até mesmo se referir ao povo élfico em sua totalidade, afinal, eles são os mais sábios dentre os povos. Resmungou o senhor dos humanos, em tom afirmativo. Uma maldição nascerá da coragem. A disputa pelo poder alimentará a maldição. Não está claro, Elgar? Consegue entender o que venho tentando te dizer? O senhor dos humanos tentou evitar as hipóteses nascidas em sua mente. Contudo, as inscrições estavam bastante claras. Os humanos têm, como principal virtude, a coragem. Logo, a maldição nasceria dentre seu povo. Eles estavam diretamente envolvidos. Ele mesmo, Elgar, tinha envolvimento. Afinal, ele foi o idealizador da competição. Além disso, sua memória recordou-se das palavras de Zaros na noite anterior. O sábio elfo havia lhe informado sobre aquilo tudo. Apesar de informações repetidas e evidentes, Elgar fez questão de evitar a verdade, tão nítida, tão clara. Uma maldição nascerá dos humanos, murmurou Elgar, não desejando admitir os fatos. E se alimentará de uma disputa. Sua competição! Interveio o mago, de forma rígida. E o primeiro, sendo o último, perderá a razão? O último colocado na competição, entendeu? Emendou Galdor, na tentativa de inspirar receio em Elgar. Elgar travava uma luta em sua mente a fim de não reconhecer tais predições do Nosgorion sobre seu povo e sobre si mesmo.
Por mais que ele admitisse a verdade, o que tais inscrições e presságios queriam realmente lhe dizer? Seus pensamentos perdiam-se entre o correto e o errado, numa vasta confusão de ideias e princípios. Mas o que realmente pesava era seu orgulho. Elgar não queria admitir, mas a competição e todo o burburinho criado lhe deixava repleto de satisfação e orgulho. Logo, a fim de retirar Elgar do centro de tantas incertezas e anseios, Galdor voltou a falar, recobrando a atenção do líder para si e quebrando o breve silêncio. O primeiro, Elgar, irrompeu o velho mago Galdor, preocupado. Ankar foi o primeiro filho do mundo, após a tempestade vespertina. Ele é o primeiro descendente, o primeiro primogênito. Tenho minhas dúvidas sobre o comportamento dele. Tua decisão influenciará profundamente no futuro de todos, Elgar. Interrompeu uma terceira pessoa, recém-chegada ao local, vestindo uma capa cinzenta com um capuz que lhe escondia a face. É chegado o momento em que você deve interceder para que seu primogênito não lhe ofereça desonra. Estes acontecimentos podem desencadear eventos que abalarão todo o mundo. O indivíduo aproximou-se lentamente da redoma mágica criada pelo mago. Elgar e Galdor foram surpreendidos com a chegada repentina do sujeito. Eles jamais imaginaram que poderiam ser seguidos até aquele local, em meio à vasta floresta de Acaran. Vejo que nos encontrou, Zaros, saudou Galdor respeitosamente. Como chegou até aqui? Indagou Elgar, surpreso. O elfo retirou o capuz que lhe cobriu o rosto e cumprimentou os dois humanos presos no interior da redoma mágica. Então, após uns instantes de silêncio, Zaros pôs-se a falar. O importante, caro Elgar, não é como cheguei até aqui, e sim por que estou aqui. Iniciou o elfo, sereno como a fina brisa que soprava na clareira onde estavam. Certo, resmungou Elgar, impaciente. O que o traz até aqui, Zaros? Veio prestigiar o final da segunda tarefa de minha competição? Zaros alterou sua feição. Então, fitou Galdor nos olhos. Galdor, você poderia... solicitou o elfo ao mago, fazendo um gesto para que a redoma mágica fosse desfeita. O mago atendeu prontamente. Bateu a base de seu cajado contra o solo uma vez mais, e a redoma foi sumindo lentamente, como se fosse soprada pela fina brisa. O pergaminho e as letras mágicas, formadas de fumaça, também se esvaíram ao vento. Com a redoma desfeita e nenhuma fonte de luz no local, a escuridão ergueu-se fria e profunda. Elgar tentou recuar e fugir para o acampamento. Contudo, antes mesmo que pudesse agir, Galdor bateu com a base de seu cajado novamente contra o solo, e o brilho mágico, antes emitido da ponta de um de seus dedos, desta vez brilhava da extremidade superior de seu instrumento mágico. Zaros aproximou-se lentamente de Elgar. Então, prosseguiu com suas palavras. Na verdade, vim até aqui para presenciar o fim da competição, Elgar. Disse Zaros, rígido. Estou aqui para ouvi-lo renunciar desta ideia insana.
Os sinais não estão suficientemente claros? Nosso encontro na noite passada em Darlos não foi suficiente. Então, solicitei a Galdor que o convencesse também. Não seja tão irredutível, Elgar. Abra bem seus olhos. Você deve tomar as rédeas da situação e impedir que algo muito grande aconteça em Nosgor. Já disse isso antes, mas insisto. Nosso futuro depende unicamente de tua decisão, Elgar. Percebendo a perturbação de Zarus, Galdor interveio e prosseguiu com a tentativa de convencer Elgar a acabar com a competição. Zarus está absolutamente correto, Elgar. Irrompeu o mago, ansioso. O que tem a nos dizer? Elgar permaneceu calado, observando fixamente o solo a seus pés. A inscrição que você leu outrora no Nosgorium não pesa neste momento em sua balança de decisão? Questionou Zarus, intimidador. Elgar não realizou gesto algum. Continuou estático, confuso e atordoado. Por que Zarus teve de tocar naquele assunto novamente? Do que você está falando, Zarus? Indagou Galdor, desconhecedor do assunto iniciado pelo elfo. Elgar pode te responder melhor. Ele sabe muito bem sobre o que estou falando. Foi há alguns dias, antes de eu decidir partir para Goregard. De que inscrição Zarus está falando, Elgar? Perguntou o mago, sem entender a situação. O senhor dos humanos seguiu calado. Contudo, moveu-se para perto de Zarus e Galdor. Sua mente continuava tempestuosa e confusa. Porém, os anseios eram menores que antes. Então, depois de algum tempo em silêncio, as palavras de Elgar quebraram a profunda sensação de vazio. Não há nada de importante na inscrição, Galdor, respondeu Elgar, firme. O importante é a decisão que acabo de tomar. A competição entre meus filhos será suspensa. Fim do capítulo 11.